Olá, viemos apresentar o trabalho que tem como tema Elaboração e Resolução de Problemas, da Universidade Federal de Alagoas. Somos do curso Licenciatura em Matemática, da disciplina Metodologias do Ensino da Matemática 1. As pessoas que compõem esse grupo são apenas eu, Adriano Silva Nascimento, e Esther Lima. Foi uma atividade, certo, que foi uma elaboração e resolução de problemas com o uso de tecnologia e elementos culturais. A elaboração e resolução de problemas com o uso de inteligência artificial. Os personagens que estão presentes no nosso problema, né, são personagens da cultura alagoana e pernambucana, sendo eles o pinto da madrugada, o ovo, o peru da madrugada e o galo da madrugada. E aí os recursos tecnológicos com inteligência artificiais que foram utilizados, né, para fazer esse trabalho foram o ChatGPT, que foi onde a gente gerou o nosso problema matemático, e temos também o gerador de imagens Leonardo AI, que foi onde a gente pegou algumas imagens e também pegamos do Google e outras fontes. O ano escolar e o conteúdo matemático a ser abordado nesse trabalho, nesse problema matemático, é o sexto ano do ensino fundamental, e o conteúdo matemático abordado são frações, certo? Aqui a gente tem algumas competências gerais da BNCC, certo? Que são pertinentes, né, no nosso trabalho, sendo elas a competência 3, a competência 4 e a competência 5. Temos também algumas competências específicas da matemática para o ensino fundamental, certo? Como a gente está trabalhando com um problema que é para ser abordado no ensino fundamental, a gente trouxe essas competências, que são a competência 5 e a competência 6. E também trouxemos as habilidades da BNCC, né, que são desenvolvidas quando a gente trabalha com esse problema matemático em sala de aula. Temos as habilidades, né, do ensino médico, são 3. Temos também as habilidades da BNCC, certo? Que são habilidades que vão ser desenvolvidas quando a gente for aplicar esse conteúdo no ensino fundamental. Temos aqui 3. E elas diz respeito, no caso, ao conteúdo de fração. Bom, e agora, né, a gente vai ver qual foi o método de resolução que utilizamos, certo? Foi o método de Polya, certo? Onde ele consiste em 4 etapas. A primeira delas é ler o problema e identificar as palavras-chave que auxiliam na seleção da estratégia de resolução. A segunda é selecionar a estratégia de resolução e justificar o porquê essa estratégia foi escolhida. A terceira é aplicar a estratégia de resolução apresentando o processo matemático e as ilustrações. E a quarta é checar a solução tirando a prova real e justificando a resposta por meio da escrita. Olá, eu sou a Esterlina e eu vou falar sobre o enunciado problema que foi gerado pelo chat GPT. O enunciado começa com: na fazenda do Senhor José, o gado da madrugada, o pinto da madrugada e o peru da madrugada estão divididos numa área de plantio para semear milho. O gado da madrugada recebeu 3/10 da área, o pinto da madrugada recebeu um quinto da área e o peru da madrugada recebeu 2/8 da área. Qual fração da área total do plantio foi distribuída aos 3 animais? E quantos por cento da área total do plantio sobraram sem ser distribuídos? Já aqui a gente representa os personagens do problema, que seria primeiro o pinto da madrugada, o galo da madrugada, o peru da madrugada e o senhor José, e do lado a fazenda dele. Já que a gente representa as palavras-chave, e no que a gente pegou 4, o que seria dividindo, fração, total e sobraram. Já que a gente fala sobre a estratégia de resolução, o que consiste em envolve manipular as frações usando o denominador comum. São mais frações, simplificar e calcular a fração não distribuída e pode ser convertida em porcentagem.
A segunda parte, né, do método de Polya é a resolução do problema com as ilustrações. Temos aqui primeiro uma breve explicação, né, de como começamos a resolver a questão, que é, para encontrar a fração da área total de plantio distribuída aos 3 animais, precisamos somar as frações de área por cada um deles. Então, o galo da madrugada ele ficou com 3/10 da área, o pinto ficou com 1/5 da área e o peru com 2/8 da área. Já aqui nessa segunda página, a gente tem a representação, né, dessas informações que a gente citou na página anterior, onde o pinto da madrugada ele ficou com 1/5 da área, certo? O galo ele ficou com 3/10 e o peru ficou com 2/8. Então, esses bloquinhos aqui representam a quantidade, né, da área de terreno que cada um ficou, que foram distribuídas, né, pelo seu José. Aqui na segunda parte, né, dessa resolução, a gente tem que somar as frações para poder encontrar a fração total que foi distribuída pelo seu José. Então, a gente vai pegar as 3 frações e vamos somá-las. E para facilitar esse processo de soma, a gente primeiro vai ter que converter as frações para um denominador comum. Ou seja, a gente vai pegar as 3 frações e tentar encontrar um denominador comum para todas elas. Então, na primeira, para a gente poder chegar em um denominador, a gente vai ter que multiplicar o numerador e o denominador por 4. Então, fazendo essa multiplicação, a gente tem que a fração que antes era 3/10, agora virou 12/40. Então, essas duas frações são equivalentes, certo? Então, a gente pode trabalhar com elas em ambas as formas. Vai depender da estratégia de resolução que estaremos utilizando. E como é essa de encontrar um denominador comum, a gente vai seguir com a segunda, certo? Já na segunda fração, 1/5, a gente transformou ela em 8/40, certo? Multiplicando o numerador e o denominador por 8. E já na terceira fração, a gente tem que a fração 2/8 é equivalente a 10/40. A gente fez o quê para poder chegar nessa nova fração? A gente multiplicou o numerador e o denominador por 5. Então, feito essa manipulação, né, ter transformado essas frações em outras, a gente vai somá-las e vocês podem analisar aqui que todas estão com o mesmo denominador. Então, o processo de soma é muito simples. A gente repete o denominador e soma os numeradores. Então, 12 mais 8 mais 10 é igual a 30. E nossa fração vai ficar 30/40. E aí, a gente pode simplificar essa fração, né? A gente simplificando o numerador e o denominador por 10, a gente tem uma nova fração que é 3/4, certo? Então, a fração 3/4, ela é equivalente à fração 30/40. E outra etapa, né, do nosso processo de resolução é subtrair essa fração, que foi distribuída pelo seu José, de 1, para poder encontrar a fração não distribuída. E no caso, esse 1 seria a nossa representação da área total do terreno, ok? Então, a gente vai pegar 1 menos 3/4 é igual a 1/4. E só ressaltando que o 1 a gente pode representá-lo como 4/4, certo? Que a gente sabe que 4 dividido para 4 é 1. Então, a gente faz esse processo, essa manipulação, para que seja mais fácil para poder fazer a subtração, visto que os denominadores vão estar iguais. E aí, né, feito essa subtração, a gente vai converter essa fração não distribuída em porcentagem, que é justamente o que a questão pede. Então, a gente vai pegar 1/4 e vai multiplicar por 100%. Isso vai resultar em 25%. Então, 25% é a fração não distribuída em porcentagem. Então, temos aqui a solução do nosso problema, certo? Representamos aqui, né, com algumas ilustrações, onde a primeira é 3/4, foi representada por esses 3 terrenos sobre 4, e a segunda é 25%, né, do terreno que não foi distribuído, que é justamente essa parte aqui que a gente colocou para representar, certo? Que é a área, né, que também vai ser para o plantio do milho, cultivo do milho. E a resposta, né, do nosso problema é 3/4 da área total foi distribuída aos animais e 25% da área total de plantio sobrou sem ser distribuída. Já a justificativa da resposta
seria: para descobrir a área que o senhor José distribuiu ao gado da madrugada, o pinto da madrugada e o peru da madrugada, somamos a quantidade de cada área recebida por cada animal, que foi 3/4 da área destinada ao plantio. Além disso, o problema nos pede para determinar a quantidade de área que não foi distribuída, ou seja, a que sobrou da quantidade total e da quantidade distribuída aos animais, que foi 1/4. Temos aqui as referências bibliográficas, né, que foram utilizadas para compor esse trabalho. O Leonardo, né, a inteligência artificial, que a gente utilizou para pegar algumas imagens. Temos também a Base Nacional como Curricular, BNCC, onde a gente trouxe algumas competências e habilidades. Temos o ChatGPT e algumas ilustrações que foram tiradas do Canva. Temos aqui também os créditos, né, das figuras que a gente tirou. Temos a figura 1, Pinto da Madrugada, ele foi tirado desse site aqui, certo? Então, vocês podem acessar por esse site. E temos a figura 2, novamente, com todas as informações de onde a gente tirou, certo? E assim segue sucessivamente. Temos a figura 3, o Galo da Madrugada, a figura 4, do Senhor José, a figura 5, a Fazenda do Senhor José, com o site disponível, a figura 6, né, do pedaço de terra quadrado, que a gente utilizou para representar o terreno, que foi tirado aqui do Canva. E por fim, temos a figura 7, que foi a área do plantio de milho distribuída aos animais. Temos aqui agora, né, as considerações finais. E nesse vídeo, né, na apresentação desse trabalho, a gente apresentou como problemas matemáticos podem ser gerados pela inteligência artificial e como isso pode auxiliar o professor em suas práticas docentes, né, usando as tecnologias também para gerar as ilustrações que podem compor o enunciado ou a resolução. Utilizamos elementos culturais na elaboração do problema, valorizando a cultura regional e trazendo aspectos do cotidiano dos alunos, como os personagens que integram o Carnaval do Nordeste. E como método de resolução do problema, sugerimos o método de Polya, que foi composto por 4 etapas, sendo fundamental na organização da resolução do problema. No mais, obrigado pela atenção, se você chegou até aqui, e até a próxima.